Como eu disse no bloco anterior, nós teremos uma palavra agora abençoada a respeito de batismo. Qual que é a importância de batismo? O que significa batismo? Deixa eu ler a respeito da importância do batismo, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Ele disse assim, ó, Marcos capítulo 16, no versículo 16, ele disse assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. O que é o batismo? O batismo é uma aliança que eu faço com Deus. O batismo é uma atitude da minha fé. Quando eu namorava a Thelma, minha esposa, eu não tinha essa aliança que você está vendo na minha mão. Para que essa aliança existisse, primeiro existiu o namoro, depois essa aliança estava na minha mão direita, mas só depois do casamento que essa aliança saiu da mão direita e passou para a mão esquerda. Até eu me casar com a Thelma, eu não podia desfrutar dela completamente. Eu não tinha todo o acesso a ela. Eu não tinha todos os benefícios que o casamento me proporciona. A Thelma, antes de se casar comigo, ela não poderia usar o meu sobrenome. Ela não poderia assinar no meu nome. Ela não poderia falar em meu nome. Ela não poderia colocar o Batagini, usar o Batagini, que é o meu sobrenome, no nome dela, se isso não fosse registrado. O batismo é um registro no cartório do céu, que você é um filho de Deus. Quando uma criança nasce, eu estou lembrando aqui agora do João Lucas, filho do Binho e da Verônica, o Binho me chamou para ir registrar o João Lucas ali no cartório, logo que ele nasceu. Os pais registraram o filho. O João Lucas, ele teve uma certidão de nascimento. O João Lucas nasceu, então agora tem uma certidão, tem um registro, que ele é filho do Binho e da Verônica. Quando eu e você nascemos de novo, quando eu e você cremos que Jesus é Senhor e Salvador em nossas vidas, sabe na onde que a certidão é lavrada? Sabe na onde que é o cartório? O cartório é passar pelas águas. E hoje eu não quero nem falar sobre batismo de aspersão, que é aquele, as gotinhas, e o batismo de imersão. Porque para mim, o batismo, a própria palavra batismo é imersão. A palavra baptizo, em grego, que significa batismo, a própria palavra baptizo, ela significa imersão. Então para mim, assim, é uma incoerência de dizer batizar por aspersão. É como se dissesse, eu vou imergir por aspersão. Não tem jeito. A questão não é essa. A questão é o que Jesus falou. O próprio Jesus, ele não foi batizado por aspersão. Ele foi batizado no Rio Jordão, quando ele imergiu nas águas e ele voltou ali. Jesus foi batizado como um exemplo. Você e eu também temos o exemplo de Cristo para sermos batizados. Jesus disse aqui qual que é o meio de ser batizado. Qual que é a condição para ser batizado. A condição é quem crer. A condição não é a pessoa que não tem pecado algum. A condição não é, ele precisa se casar de papel passado para ser batizado. Ele precisa abandonar todos os vícios da vida dele. A condição não é essa, a condição é crer. A condição não é natural, a condição é espiritual. Quem não tem batismo, quem não peca, que atira a primeira pedra. Quem é perfeito para ser batizado? Existe uma pessoa assim? Não existe. Então o batismo é para quem crer. Amém? Eu gostaria de ler um texto aqui com vocês a respeito disso, que não é a condição se a pessoa ela tem algum pecado ou não, como eu disse agora mesmo, quem não tem pecado atira a primeira pedra, quem não tem pecado nenhum que pode ser batizado. Nós vamos ver aqui no texto, aqui em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, eu não vou ler todo o texto, que ele é um pouco extenso, mas vai falar sobre a vida de um rapaz, de um eunuco, que ele era um alto oficial da rainha de Candace, aqui no capítulo 8, a partir do versículo 27, fala sobre isso. E ele diz que ele estava, Deus pega Filipe, que era um homem de Deus já, que já tinha sido batizado, que já tinha nascido de novo, um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo fala para assim, Filipe, vai lá e se encontre com esse rapaz, com esse jovem. Ele está lendo um texto sobre o livro de Isaías e ele não está entendendo. E Filipe, a Bíblia fala que ele foi trasladado, ele foi arrebatado até ali. E de uma hora para outra ele se achou sentado ao lado desse homem. E ele fala assim, e aí, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala assim, como é que eu vou entender se não tem quem me explique?
Talvez você até hoje não entendesse bem a respeito do batismo. Você entendia a respeito do que as pessoas te diziam. Mas eu estou te dizendo, não é o que o Marcelo, não é o que o Sal da Terra pensa, é o que está escrito. Aliás, eu quero deixar isso muito claro. Aqui não existe nenhuma doutrina da Igreja Sal da Terra. Todas as palavras, elas são ratificadas, elas são respaldadas pela palavra do Senhor. Amém? Jesus, o Filipe, ele chega e fala assim, você está entendendo? Eu falo assim, como é que eu vou entender se nem alguém me explica? E ele começou a explicar. Ele falou assim, esse Isaías aqui, ele está falando é dele mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa, de algum profeta? Aí a Bíblia diz aqui um versículo que eu diz assim, então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Falou o que Jesus veio fazer. Jesus veio aqui para te salvar, Jesus veio para mudar a sua história na terra, Jesus veio para te dar eternidade, Jesus veio para mudar toda a sua constituição, para te transformar de um homem, de uma criatura, colocá-lo na família de Deus. E talvez ele tivesse perguntado, mas e aí o que eu faço? Você precisa aceitar Jesus. Tá bom, eu creio nesse Jesus, eu aceito esse Jesus, e agora? Você precisa passar pelas águas, você precisa ter a sua certidão de novo nascimento respaldada, a sua certidão de nascimento espiritual escrita no céu. E aí tem um texto, aqui no versículo 36, diz assim, seguindo eles afora, caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que me impede de ser batizado. O que me impede? A água está aqui. Você me falou que eu preciso ser batizado. A água está aqui. Tem água suficiente para eu ser batizado. O que me impede de ser batizado? Olha o que Filipe respondeu. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, eles entraram na água, os dois, Filipe e o eunuco, e Filipe batizou o eunuco. Qual que foi a condição? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Então vamos para o batismo. Meu irmão, eu falo de coisas que eu já fiz. Eu já fui defensor de curso de batismo. Eu já montei cursinho de batismo. Biblicamente, não existe. Ah, pastor, mas na igreja tal, na igreja reformada, isso passou a ser algo normal. Meu irmão, é isso que eu tenho te falado. Eu não estou atrás da igreja reformada, eu não estou atrás daquilo que é normal, daquilo que todo mundo faz e que ficou assim, recorrente para todas as pessoas. Eu estou atrás da palavra. A palavra não me pede uma preparação para o batismo. A palavra, Jesus, ele me pede, você crê? Então vai para a água. Você crê? Você nasceu de novo? Você crê que eu sou filho de Deus, que eu ressuscitei? Creio. Meu irmão, quem sou eu para julgar? Lá na igreja, as pessoas que dizem para mim que creem, eu batizo. Ah, pastor, mas você não olha para os frutos? Meu irmão, o batismo não é de fruto. O batismo é para quem crê. Amém? Mais um texto para respaldar esse ensino para você. Olha o que Jesus disse. Ele falou assim, Mateus 28, 19 diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Existe uma ordem aqui, existe um passo a passo. Como que eu faço um discípulo? Eu batizo, depois eu ensino. Sabe como que eu, Marcelo, fazia? Eu queria fazer uma ordem, eu queria inverter isso daqui. Para eu fazer um discípulo, primeiro eu ensinava, depois eu batizava. Quando eu vim para a palavra nua e crua, e essa palavra me contrariou o que eu aprendi no seminário, me contrariou do jeito que eu praticava, do jeito que eu cria. Mas hoje eu prefiro a palavra. Um outro texto aqui, no capítulo 16 do livro de Atos, quando Paulo e Silas foram colocados na prisão, e ali Deus fez um terremoto, um dia nós vamos pregar sobre isso. É uma maravilha o que aconteceu naquela prisão. Quando Paulo e Silas, eles foram soltos, o carcereiro pegou e disse assim, eu quero o Jesus que vocês estão pregando. Olha o que ele diz assim, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Olha o que ele respondeu. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. E ali eles pregaram a palavra de Deus
para ele e para toda a casa desse carcereiro. E aqui diz que naquela mesma noite, esse carcereiro cuidou, lavou, curou, né, as feridas de Paulo e Silas, pelos açoites que eles tinham passado. E termina dizendo, a seguir foi ele e toda a sua casa batizado. Eles foram batizados por crer. Eles foram batizados porque eles creram em Jesus. Você quer uma vida nova? Você quer ser um discípulo de Jesus? Talvez você esteja assim, pastor, mas eu queria tanto ser batizado, mas eu tenho umas coisas na minha vida ainda que não foram resolvidas. Você crê em Jesus como o eunuco cria? Você crê em Jesus como o carcereiro e a casa do carcereiro creram? Você pode ser batizado. Se você deseja ser batizado, vai lá na igreja, vai lá no Sal da Terra. O endereço, você sabe o endereço, vai lá no Sal da Terra. Eu vou ter o maior prazer de batizar você que é crente, você que crê no Senhor Jesus. Se você tem pecado ou não, meu irmão, eu não estou aqui como juiz. Jesus me chamou para batizá-lo e para te colocar em liberdade. Eu não vou te batizar para você ficar no Sal da Terra. Eu vou te batizar para você se tornar um discípulo de Jesus e escolher a igreja que você deseja frequentar e ter comunhão e aprender. Amém? Que Deus seja louvado na sua vida. Eu vou ter um grande prazer em você ir lá na igreja, bater lá e falar assim, pastor, eu vi o programa e eu quero ser livre, eu quero ser batizado, eu quero ter o meu nome registrado no céu. Amém? Que Deus te abençoe e até sábado que vem, em nome de Jesus.